Muito bem, já estamos de volta. O assunto hoje vai mexer com o sono do pessoal da terceira idade. Vem pra cá. Difícil, né? Quando a gente não dorme bem. Pois é, a gente quer trazer aqui informações e dicas para melhorar o sono, especialmente naquela fase da idade, da maturidade. Quem aí de casa gosta de dormir? Conta pra mim. Nós, aqui do Vida e Saúde, além da gente gostar, a gente valoriza esse remédio natural. Porque o sono é essencial para manter a saúde do nosso corpo em dia e na velhice ele é ainda mais indispensável, porque nessa fase que a nossa saúde pode ficar ainda mais fragilizada. Agora, o que a gente precisa fazer quando a insônia vem com tudo? Ou quando o sono fica ali desregulado? Você é do tipo que recorre aos medicamentos? O que fazer para resolver essa situação? Hoje a gente conversa com a geriatra Luciana para responder essas e outras perguntas que vocês mandam pra gente. Olha que legal! Então eu quero a sua participação aqui. Aproveita para anotar o nosso WhatsApp, para mandar aqui a sua dúvida. E o nosso número você pode acessar através do QR Code aqui na sua tela. Aí, voltou. Ou então anotando aí. Prefere anotar? Anota e já salva no seu celular. Pede ajuda aí para alguém do seu lado. Nosso contato é 12 98266 0004. Durante a nossa conversa, você pode ir encaminhando aqui a sua questão e, na medida do possível, a gente traz para a conversa com a doutora Luciana. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente e por nos ajudar. Essa fase não é fácil não. Tudo bem aí? Tudo bem, gostaria de agradecer pelo convite de participar do programa de vocês e falar sobre esse assunto tão importante em todas as fases da vida, inclusive na terceira idade. É verdade, é verdade. Doutora Luciana Lozada é geriatra e ela vai contar pra gente agora por que a insônia pode acontecer, doutora. Então, a insônia, infelizmente, pode acontecer com qualquer idade, né? No caso dos idosos, tem algumas situações em que podem dificultar o sono. Por exemplo, condições de saúde, como depressão, ansiedade, dor crônica que o idoso pode ter principalmente à noite, outras doenças que podem provocar dor no peito, angina, falta de ar. Mas o que a gente percebe que o mais prevalente é a falta de higiene do sono, que a gente vai conversar sobre isso na próxima dinâmica. Então tá bom, aguenta aí porque a gente então tá entendendo o que é a insônia, porque eu quero saber o seguinte, por que ela acontece mais na velhice? Por que ela é tão recorrente, doutora? É muito recorrente na velhice porque o idoso, de modo geral, ele tem essas situações com mais frequência do que o adulto, né? A gente sabe que o idoso jovem saudável, ele vai dormir igual ao adulto, em torno de 7 horas. Mas na medida que essas situações vão aparecendo, as doenças crônicas, alguns remédios também atrapalham o sono e o mau hábito de dormir vai aumentar, infelizmente, a incidência e a prevalência do sono nessa faixa etária. Tá, agora uma noite de sono bem dormida, restauradora, ela é importante para todos nós, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Na terceira idade eu quero saber por que é tão importante também, porque às vezes quando a gente não dorme bem, o nosso humor vai ficar alterado, a nossa paciência fica mais curta, a gente fica mais irritado, a gente fica mais esquecido também. O que acontece à noite? Por que tem tanta importância esse bem dormir à noite? Tem idoso que fala o seguinte, eu não durmo bem à noite, mas aí eu tiro umas sonecas durante o dia. Vale a mesma coisa, doutora? Não vale a mesma coisa. E você ter uma boa noite de sono é muito importante para várias coisas. O nosso corpo, ele precisa descansar. Então, por exemplo, se a gente estiver dormindo bem, a nossa imunidade vai estar melhor. Com relação à nossa memória, a gente vai ter uma memória melhor, uma concentração melhor. A gente vai ter mais energia e disposição para o dia seguinte. Quando a gente não dorme bem, além da gente se sentir cansado, fadigado, isso vai interferir nas nossas atividades sociais, de trabalho, domésticos, a gente vai ter sim alteração de humor, como irritabilidade, impaciência. Então, tudo isso afeta muito a qualidade de vida da população. Com certeza. Bom,
Agora eu quero saber o seguinte, existem coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas noites, como você está vendo aqui, olha, tem um monte de gente na cama, mas em vez de estar dormindo e com uma carinha de feliz, descansado, tem gente infeliz na cama. Então eu vou trazer aqui alguns ingredientes para essa cama aqui, que estão em forma de máscara, doutor. E aí eu quero que a senhora comente se a gente deve estimular esse uso, aumentar esse uso, ou então retirar da nossa rotina. Vou começar com esse aqui, ó. O sol matutino. A gente precisa dele. Como é que ele vai interferir numa boa noite de sono à noite? O sol é muito importante, porque o sol, quando a gente recebe ele na nossa retina, estimula a produção endógena, né? O nosso organismo produz um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, que a gente secreta ele na madrugada, por volta de 3 horas da manhã. E esse é o hormônio do sono, que ajuda a gente a regular o nosso sono. Então, tomar sol durante o dia, pode ser no início da manhã ou no final da tarde, não precisa ser aquele sol muito forte, né? É de extrema importância. Muito bom. Exercícios físicos. E essa daqui eu quero saber como é que faz para um idoso que de repente tem uma mobilidade reduzida, não tem mais autonomia dos movimentos, uma pessoa acamada. Como é que dá para fazer a adaptação de exercícios nessas condições? É importante a gente ressaltar que o exercício físico é importante para tudo, né? E é claro, para regular o nosso ritmo biológico também, que a gente tem como se fosse um relógio biológico, que é o nosso ritmo circadiano. E durante o dia a gente está em vigília acordado e à noite a gente está dormindo. A atividade física ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, né? Atividade física ao ar livre ou em casa. Mas se o paciente for acamado, como você falou, não tem problema. Existem atividades físicas que podem ser feitas tanto sentado como deitado, pela fisioterapeuta, por exemplo. Serão exercícios físicos mais simples, muitas vezes passivos, não necessariamente precisa que o idoso fique em pé e se movimente sozinho. E outro detalhe importante é que esse exercício físico tem que ser feito até 8 horas antes de dormir, senão ele pode despertar a pessoa e ela não conseguir desacelerar para dormir bem à noite. Vai servir como um estimulante esse exercício físico muito perto da hora de dormir, né, doutora? Isso. Chegou uma interação aqui, eu acho que a doutora já comentou sobre esse assunto, mas eu quero trazer porque está gerando dúvida. A Sueli quer saber se o idoso que dorme 12 horas tem problema. Existe um tempo ideal, doutora? O tempo médio é de 7 horas, mas depende muito do indivíduo, sabe? Tem indivíduos baixo dormidores, que têm a baixa necessidade de sono, que uma vida inteira só dormiu 5 horas e está tudo bem. Existem pessoas que dormem uma média de 7 horas e pessoas longo dormidores, que precisam de uma necessidade maior de sono, que uma vida inteira dormiu 10 horas ou mais. O importante é saber se essa pessoa está dormindo 12 horas uma vida inteira ou se é só agora. Se for uma mudança recente, aí tem que conversar com o médico dele para saber. Será que ele está com uma hipersonolência, dormindo demais por algum motivo? Será que é algum remédio que está fazendo ele dormir excessivamente? Então, eu acho que a dica é essa, para saber se sempre foi assim ou se houve uma mudança. Legal, legal. Ficar esperto, porque se muda esse padrão, aí é que é sinal de que algo não está legal, né, doutora? Agora, se a vida inteira foi assim, tá só seguindo o ritmo de vida daquela pessoa. Agora, a doutora falou de um ponto aqui muito interessante, e eu vou ajudar esse carinha aqui a fechar os olhos, sem estímulos luminosos. A galera da terceira idade tá com tudo no Facebook, tá com tudo no WhatsApp, tá mandando mensagem para a família, às vezes perde o sono e aí lembra de mandar mensagem de feliz aniversário de madrugada. O que acontece com esses estímulos luminosos, doutora? É verdade. Eu vou aproveitar para falar que o ideal é que o nosso ambiente de dormir seja um ambiente calmo, tranquilo, sem estímulo luminoso, num quarto sem televisão, sem rádio, sem celular, sem tablet, sem computador ligado, uma temperatura agradável e sem muito barulho.
E um outro detalhe é que esses aparelhos emitem uma luz azul. A luz azul, ela inibe a produção de melatonina. Então, a gente tem que fechar, desligar esses aparelhos mais ou menos 2 horas antes de dormir. Se a gente ficar com esses aparelhos na cama, vai atrasar a nossa secreção da melatonina e a gente vai ter dificuldade de pegar no sono. Então não adianta falar assim, eu vou dormir mais tarde hoje e amanhã eu vou acordar mais tarde, porque eu estou atrapalhando aquele ciclo que a senhora mencionou, o ciclo circadiano, porque ele tem a ver com liberações hormonais, com regulação de metabolismo, com uma cadência, uma sequência de hormônios que quando a gente faz essas trocas, a gente acaba pagando um preço alto, né, doutora? É verdade, a gente de dia tem que ficar acordado e de noite tem que dormir. Nosso cérebro é um computador, então a gente precisa de rotina, sempre deitar na mesma hora, sempre acordar no mesmo horário de manhã e evitar de dormir muito de dia. Se a gente dormir de dia, vai atrapalhar o sono da noite. Por isso, olha, eu vou ajudar essa senhorinha linda aqui a fechar os olhinhos e descansar com rotina. Igual criança, doutora. Aliás, esses dias eu estava ouvindo um especialista falando nas redes sociais, falando assim que rotina é para a vida inteira, não é só quando é criança, não é só quando é idoso. A rotina ajuda a gente a se organizar no tempo, no espaço, nos compromissos, nos hábitos de vida, né, doutora? É verdade, rotina para tudo. Se a gente sempre acordar e dormir no horário correto, até a nossa alimentação vai estar correta. Aquela pessoa que acorda tarde, atrasa as alimentações, vai ficar mais cansado e vai cada vez dormir mais tarde. E o contrário também. Aquele idoso que tem o hábito de dormir cedo, aí vai dormindo assim que o sol baixar, junto com as galinhas, como se diz, né? Aí ele vai dormindo cada vez mais cedo e acordando muito cedo e às vezes vai acordar de madrugada. Então, o ideal é deitar e dormir no horário correto, para a gente não atrapalhar o nosso ritmo circadiano. Beleza, rotina então, gente. Agora tem uma coisa aqui interessante que é pouco lembrada e que vai fazer bem. Eu até fiquei surpresa quando a produção, juntamente com a senhora, propôs essa mudança ou um olhar sobre isso aqui, manter uma rede social. A pessoa idosa, e nem sempre é um idoso, né, que teve muitas perdas, ela, às vezes, não tem tantas ocupações, não está gastando energia nas suas atividades, e aí não tem sono por conta disso. Mas mais do que gastar energia, às vezes não está alimentando o lado social, que é benéfico para o sistema emocional, né, doutora? É verdade. A sociabilização é fundamental, porque nessa faixa etária, como nas outras, né? Mas nessa faixa etária, principalmente pelas perdas, como você falou, e pela mudança da vida, né? A maioria das pessoas já aposentaram, já tem um ritmo de vida diferente. Então, tudo isso pode levar a depressão, ansiedade, alterações do humor. Então, a sociabilização, ela evita disso acontecer. O isolamento social é péssimo. Além de piorar o humor, pode piorar também a memória, a concentração. Então, o importante é a qualidade de vida, a pessoa manter atividades durante o dia, que podem ser laborais, domésticos, hobby, lazer, qualquer tipo de atividade. Então, a rede social é muito importante, de um modo geral, essa sociabilização. Muito, muito legal pensar sobre isso também. Cuidado com os excessos aqui, né? Especialmente para quem cuida de um idoso, com os excessos aqui, porque também pode interferir se tem muito estímulo, muita festa, né, doutora? Mas, em geral, investir nessa área de maneira saudável. Agora é o seguinte, cuidado também com substâncias energéticas. Às vezes, tudo isso aqui foi analisado. Olha, os estímulos, os exercícios físicos, o sol, toma sol todo dia, tem uma rotina legal, mas não está dormindo bem porque o cafezinho está fazendo efeito. É verdade. Tanto o café como a nicotina do cigarro e alguns chás, o chá verde, o chá preto, que é muito consumido no sul, por exemplo, né? Tudo isso é um estimulante. Então, a pessoa toma justamente para isso, para acordar,
para ficar ativo, para conseguir trabalhar, para conseguir render mais durante o dia. E são substâncias benéficas, tirando a nicotina, tá? São substâncias benéficas. Mas qual é a recomendação? Tomar só de manhã. No máximo, para quem não é muito sensível, depois ali do almoço. Se for tomar à tarde e à noite, esse estímulo vai atrapalhar a pessoa desacelerar, a pessoa relaxar e a pessoa sentir aquele sono para conseguir dormir. Então, pode consumir os chás, o café, não exagerar e mais durante a manhã e no máximo depois do almoço. Doutora, eu sei que nessa fase da vida, que a gente às vezes levou um hábito, e hábitos, né, ao longo de uma vida inteira, é bem difícil a gente mudar, trocar hábitos. Mas ainda sobre substâncias energéticas, vale a pena fazer a troca por chazinhos mais calmantes, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, capim-limão, cidreira. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero saber se isso não pode atrapalhar. E se de repente a gente lançou mão de tudo isso aqui e o sono não vem? Tem medicamento que pode ajudar esse idoso? Sim, a gente, como você comentou no início, a gente pode trocar o café pelo descafeinado, se a pessoa tiver um hábito e ter muita dificuldade em parar de tomar à tarde, e o chá, tomar o chá estimulante de manhã e o chá calmante à tarde, que pode ser esses chás que você comentou. E é camomila, capim-cidreira, erva-cidreira, mas lembrar que aquele idoso que já acorda muitas vezes à noite para urinar por algum motivo, esse idoso ele tem que limitar um pouco a quantidade de líquido depois das 7 horas da noite, para evitar dele acordar várias vezes. Existem condições, né, algumas enfermidades que levam a pessoa a ter isso, então isso a gente pode tomar cuidado. Existem remédios, existem fitoterápicos e remédios mesmo, que a gente chama de alopático, que são os psicotrópicos, mas lembre esses remédios são muito controlados, então eles precisam ser prescritos por um profissional, um médico habilitado, não pode tomar o do vizinho, não pode tomar de algum parente, porque tem efeito muito individualizado e é perigoso a gente se automedicar. Então, olha, esse negócio é um negócio com o seu geriatra, o geriatra do seu pai, da sua mãe ou seu próprio, porque é muito individualizado. Agora, você não pode se escorar só nessa opção. Essa opção pode vir a ser uma boa ajuda quando você já fez a sua parte, quando você já está investindo em atividade física, está se expondo mais ao sol pela manhã, o sol ajuda a trazer um relaxamento. E tem pessoas que são sensíveis a esses estimulantes, mesmo tomados pela manhã, vai interferir lá no final do seu dia. Então, olha, vale a pena fazer essa troca? Vale a pena experimentar uma cevada, um café descafeinado, um chazinho? E para que você tenha, assim, as coisinhas gostosas da sua vida, mas sem abrir mão de uma noite reparadora, de um repouso gostoso por aí, tá? Eu desejo que você durma bem já essa noite. Doutora Luciana, eu quero te agradecer aqui por sua participação no Vida e Saúde, pelas orientações aqui. E eu vou indicar a galera para acompanhar mais sobre a saúde do idoso lá no Instagram, através do perfil da Sociedade Brasileira de Geriatria, @sbggoficial, ou então @sbgg.df, lá no Instagram, para mais dicas e para mais cuidados com o idoso. Obrigada, doutora. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchauzinho. Bora partir para o exercício? Calma aí, que Tânia Santos está se arrumando aqui. A gente faz um intervalo curtinho, pega a sua garrafa de água, deixa aí do lado, porque você vai suar a camisa com o nosso treino de fighting por aqui. E ainda hoje eu te ensino essa delícia de panqueca de laranja. Olha, tá chique, né? Mas eu prometo que é simples. Eu volto já.